nitrogenados. Esté, Pedro Manuel, tudo bem? Deixa eu espelhar aqui para vocês. Olá, Isabela, tudo bem? Bom dia, professor. Como é que tá? Tudo bem, Isaac. E você? Tudo em paz? Sim. Que bom. Fico feliz. Isaac, você tem notícia do João Pedro? Ele tá ali ainda, né? Aprender a consertar fogão. E o Rafael, você tem notícia dele? Não. O Rafael ele mandou uma mensagem para mim, mas eu não consegui responder para ele. Graças a Deus que eu não tô tendo notícia dele, não. Que isso, rapaz. Não diga só isso do rapaz, não. Deixa eu ver se deu certo aqui espelhamento. A internet não tá muito boa. Só oscilando a internet aqui. Acho que esse problema de internet é mundial mesmo, porque tem dia que tá bom, tem dia que tá pior ainda. Se aparecer, vocês me confirmem, por favor, se apareceu algum slide para vocês aí. Apareceu, não? A maioria deve estar se preparando pro... Obrigado, Isabela. Gabriela, obrigado. A maioria deve estar se preparando para o seminário dos Anjos, né? Só tem 18 alunos aqui. Olá, Maria Clara Feitosa. Vou fazer um seminário também para vocês ligarem as câmeras. Próxima semana, vou fazer um seminário com vocês. Bem, eu já tinha falado sobre isso daqui, a Minas, né? Desenvolvi aqui, bora lá, internet, me ajude, por favor. Tá de brincadeira comigo, cara. Tudo travado aqui. Deixa eu ver se deu certo, pronto. Tá lentinho, mas acredito que vocês já estão visualizando aí, não já? Vocês conseguem visualizar ou não? Bem. Ok, valeu, João Arthur. Ana Letícia, muito obrigado. Cara, o que é que tá acontecendo com o meu sistema? Fala sério, tá tudo travado. Ah, saiu o compartilhamento, né? Mas hoje é dia, viu? Hoje é dia. Deixa eu tentar abrir novamente, crianças. Vou ter que parar bem que a gravação, que travou tudo aqui, tá tudo travado, não consigo abrir nada. É tudo em função do... Bem, a gente falou na aula passada de funções nitrogenadas, a presença do... Foi ressaltado isso a vocês, nos caráteres ácidos e caráteres básicos. O básico, especificamente nos grupos orgânicos, é a presença do nitrogênio. Então, se eu tenho nitrogênio, vai corresponder a isso daí. Esses grupos nitrogenados tem o grupo amina, onde a amina, eu classifiquei a amina primária, secundária e terciária para vocês. A amina é justamente a presença do NH2 ligado a uma cadeia carbônica. Então, essa amina pode ser classificada, como eu tinha dito inicialmente, como amina primária, amina secundária e amina terciária, vai depender da questão da substituição dos hidrogênios. A derivação é importante relacionada à amina, porque elas derivaram do grupo amônia, que é o NH3. Então, vai saindo esses hidrogênios e vai havendo aí a substituição deles por grupos carbônicos. Pode ser uma cadeia carbônica qualquer, pode ser uma cadeia fechada, pode ser uma cadeia aberta, independente disso,
é uma substituição direcionada a esse grupo. Quando o meu sistema decidir abrir, né? Que hora que é a aula dos anjos? Eu vou ver se eu participo também dessa apresentação de vocês. Que hora é a aula dele? É depois da minha, né? É depois da sua, 11 horas. Vou ver se eu dou uma entradinha para dar um apoio moral a vocês. Não vai dar não. 11 horas eu tenho que estar no primavera. Eu desejo boa sorte a vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Bem, abriu aqui. Agora vou ver se dá para eu espelhar. Vou rezar para dar para eu espelhar. Mavi! Isso aí, Mavi. Muito obrigado. Vendo suas madeixas estão enormes, né? Iguais às minhas, ó, caindo aqui nos olhos. Bora lá. Brinquei demais, bora aqui. Pronto, acho que já apareceu para vocês. Acredito que sim. Destravou aqui, então vamos embora. Então, eu tinha falado isso, né? Iniciei esses grupos nitrogenados. Cadê vocês? Pronto, tá aqui o mouse. A gente define a amina derivada disso aqui, ó, NH3, né, que vai sair um dos seus hidrogênios e vai fazer parte da representação de uma cadeia carbônica. Se fosse fazer um exemplo qualquer, só relembrando o que foi dito, tá? Eu teria isso aqui, por exemplo, um CH3 ligado diretamente a um NH2. Vocês vão notar que eu só tenho dois hidrogênios, porque um desses três aqui foi substituído por esse grupo carbônico, né? Inclusive, a representação derivada aos grupos amina é um R, né, ligado ao NH2. Então, nós temos isso como representativo. Então, quando eu digo que a amina é primária, a amina primária é porque vai sair um dos hidrogênios do grupo NH3 e vai entrar o grupo carbônico. Então, eu tenho dois hidrogênios ainda. A amina secundária, isso quer dizer que eu vou ter apenas um hidrogênio, porque os dois, né, relacionados foram substituídos. Então, eu vejo ainda a presença de um hidrogênio. Já o terciário, eu não vejo mais hidrogênios, porque todos os três derivados desse NH3 aqui, ó, todos eles foram substituídos. Então, por exemplo, se eu tivesse um grupo assim, CH3, nitrogênio aqui, ó, CH3 aqui também, e um CH3. Então, a presença do nitrogênio já indica o grupo amina. Aqui você já pode classificar como grupo amina. E essa amina é uma amina terciária, justamente porque os hidrogênios que representam aqui as substituições do grupo NH3, todos foram substituídos. Então, eu teria o hidrogênio aqui, teria um aqui e teria outro aqui. Todos eles foram substituídos especificamente por grupos carbônicos, por cadeias carbônicas, e nós temos aí essa classificação da função amina. Tá? Amina é diferente de amida, e eu vou mostrar para vocês isso. Prosseguindo aqui na nomenclatura, foi falado também, a gente vai fazer toda a representatividade de prefixo, de infixo e de sufixo. Só que esse sufixo para o grupo amina é o próprio nome, né? Vou terminar com amina para fazer essa identificação. Então, por exemplo, eu tenho um metano, ó, o CH3, ligado aqui ao NH2, que é o grupo amina. Então, eu posso ter duas maneiras de fazer essa representação, que é chamar ele como se fosse uma substituição, e na verdade ele é. Lembre-se que a derivação de grupo amina é substituir um dos hidrogênios por uma cadeia carbônica. Então, esse grupo metil, que é apenas um carbono, eu posso chamar, do jeito que vocês estão vendo aí, metilamina. Veja que eu terminei com tudo, né? Ó, na questão da identificação do grupo, chamei de amina aqui no final. Ou eu posso fazer essa relação aqui, prefixo, infixo, e terminar com um sufixo, que seria met, que é apenas um carbono, an, que é ligação simples, e amina é o grupo funcional, é o sufixo. Então, metanamina, ou metilamina. Quando você chama metilamina, é porque você está fazendo aí a classificação direta de uma substituição. Falei para vocês também sobre esse N aqui, ó. O N, ele indica onde está sendo substituído, ou quantas substituições aconteceram. Nesse caso específico, apenas uma, que no caso eu terei o grupo metil nessa representação aqui, né, ó, nessa cadeia. Vocês notam que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos ligados aqui diretamente a esse nitrogênio.
Especificamente, esse grupo amina é uma amina secundária. Vocês observam agora que eu só tenho um hidrogênio ligado ao nitrogênio aqui, ó. Só tenho ele. Então, eu vou fazer a derivação específica aí da sua cadeia, né? Da sua substituição. Então, veja que eu vou chamar de metil. Esse metil tá bem aqui, ó. Eu estou classificando ele como metil, como se ele fosse um substituinte. E estou derivando tudo isso aqui de cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, fica metil, né, que é o grupo que eu estou vendo que substitui um dos hidrogênios. But, né, no caso aí são 5 carbonos, também incluiu no final e termino com amina. Então, metilbutilamina. Eu acho um pouco mais complicado trabalhar desse jeito, metilbutilamina. Que às vezes a gente confunde os nomes, né, e se esse IL vai ser derivado aos dois substituintes. Então, o ideal, inclusive, aí o PAC trabalha muito relacionado ao N, né, mostrando que ocorreu a substituição. Eu vou derivar esse metil como sendo o substituinte, né? Ele vai ser o substituinte. E esse outro aqui, que eu até numerei, 1, 2, 3, 4, corresponde aí à cadeia principal. Então, são 4 carbonos na cadeia. Então, por isso que ficou N-metil. É como se eu estivesse dizendo aí uma numeração. Lembra que na nomenclatura de cadeias abertas, enfim, né, a nomenclatura UPAC, a gente indica a posição da substituição, das ramificações. Aqui, especificamente, nesse grupo nitrogenado, eu também posso fazer isso. Só que colocando o N para indicar que ele substituiu um hidrogênio. Então, no caso, aí ficou N-metil. Esse N-metil é o substituinte. Se for notar, eu concluí aqui com prefixo, infixo e sufixo. Né? Aqui eu usei o prefixo, aqui eu usei o infixo, e estou usando também o sufixo. O sufixo aqui é amina, não é? Porque o grupo amina. Então, metil, butan, que é but, 4 carbonos, an, ligações simples, e amina é o sufixo representado a função. Nesse outro aqui de baixo, vocês veem a mesma coisa, NN. Posso utilizar assim, dimetil, ó. Dimetil, porque são dois, eu tenho um metil aqui e tem um metil aqui, tá vendo, ó? Eu tenho 2 grupos metil, então, dimetil, etil, que aqui também é uma outra representação de substituição dos hidrogênios, ó. Eu tinha um hidrogênio aqui, tinha outro aqui e tinha outro aqui. Todos foram substituídos. Então, dimetilamina, ou N,N, dimetiletanamina. Devo dizer, e devo ser bem específico a vocês, que essa última é que é cobrada de vocês no Enem. Aí o PAC trabalha muito essa relação aí de a gente indicar substituições representadas aos hidrogênios que saem, direcionado a esse nitrogênio para indicar a presença do grupo amina. Ok? Vamos prosseguir aqui. Hoje vocês vão falar de drogas, não é isso? Os grupos nitrogenados, todos eles, são relacionados aí aos fármacos, né? Então, eu posso dar exemplo para vocês, né? Os alcaloides, né, que são utilizados aí nos anabolizantes, por exemplo, são correspondentes aí aos grupos amina. Então, cocaína, heroína, cafeína, então, estão todos relacionados aí com esse grupo amina direcionado, né? Que é uma dicasinha para vocês aí que forem trabalhar hoje no seminário do Menino dos Anjos. Aplicação das aminas, ó. Aplicação de sabão, já falei disso, e medicamentos, né, foram os principais pontos relacionados, que é justamente os alcaloides, que são os opioides ou alcaloides chamados. Eles têm caráter básico e eles têm o cheirozinho, né, de peixe, né, do peixe, aquele cheiro desagradável dos peixes, e tem aqui essa estruturazinha chamada cadaverina, não é? Mas nós temos outra, a putrescina, que está relacionada aí com a decomposição orgânica, cadaverina e putrescina. Qual a diferença dos dois, da cadaverina para a putrescina? A cadaverina, ela é isso aqui. Ela tem o grupo NH2 ligado a 4 carbonos. Então, vou ter CH2, CH2, CH2 e mais um CH2 aqui, ó. E lá na ponta eu tenho o NH2. É um chamado diamino. Eu tenho um grupo amina aqui na ponta, eu tenho um grupo amina na outra. Isso daqui é a cadaverina. A putrescina, ela tem 5 carbonos, né? E 2 grupos nitrogenados na ponta que correspondem aí ao grupo amina. Então, eles são 2 grupos de amino. Essa representação amino que eu falei aqui para vocês, amino, vocês encontram esse nome amino sempre no início do nome, tá? Sempre no início.
Então, esse grupo amino vai estar no início do nome, e aí vocês precisam ficar ligados nisso daí, tá? Vocês estão vendo isso com Francis, eu acredito, os aminoácidos, né? Então, vai estar sempre no início da nomenclatura, esse grupo amino, né? Então, não confunda, tá? Isso daí é representando aí o grupo amina, tá? Esse amino é a derivação para amina. Então, se vocês verem esse grupo, esse nome aminoácido, né? Então, ela tem a presença de uma amina. E, especificamente, quando falamos de cadaverina e putrescina, a relação está no amino, diamino, né? Para dizer que nós temos dois grupos amina ligados aí à estrutura. Amida é diferente. A amida, ela tem grupos ligados diretamente à carbonila. Então, eu vou ter o nitrogênio ligado aqui, ó. Né? Aqui, os dois hidrogênios que fazem a ligação. Então, eu vou ter ele ligado diretamente aqui a essa representação. Então, essa representação, inclusive, vocês conhecem como ligação peptídica. Estão vendo isso já? Ligação peptídica. Então, a ligação direcionada aí a um processo chamado, crianças, processo de condensação. Geralmente, esses grupos amida, eles são relacionados aos polímeros, né? Qual o polímero, professor? Indique para a gente que é um polímero. O poliéster é um polímero, né? O nylon é um polímero, né? Aquela galerinha que gosta de empinar a pipa com nylon, né? Então, ali é uma relação da presença desse grupo nitrogenado. Se tem nitrogênio, também tem caráter básico, isso é fato, tá? E aí a diferença da amina para amida é porque a amida está ligada à carbonila. E a carbonila é esse C dupla O que vocês estão vendo aí. Tá? Então, C dupla O corresponde à carbonila. Um detalhe importante é que você não pode dizer, por exemplo, que esse grupo aqui é uma amida. Observe, eu tenho isso daqui, ó, tem um carbono aqui, né, ó, o CH2, aí eu tenho bem aqui um NH2, tá? Isso aqui, ó, não é uma amida. Eu tô vendo a carbonila, beleza. Mas isso não é uma amida, porque esse grupo nitrogênio aqui, ó, ele não está ligado diretamente à carbonila. Só é considerado amida se ele se ligar diretamente à carbonila. Então, não se esqueçam disso. Então, as amidas, elas são classificadas em amidas não substituídas, que eu vou colocar exemplo aqui. Por exemplo, aqui tem o CH3, está ligado aqui à carbonila, que se liga aqui ao NH2. Então, aqui é uma amida não substituída. Por quê? Porque você está vendo os dois hidrogênios aqui, ó. Então, se eu vejo os dois nitrogênios, é não substituída, não tem substituição aí derivada a eles. Mas nós podemos ter aí amida insubstituída, onde essa substituição ela pode ser em um apenas dos hidrogênios. Então, se eu quisesse fazer isso, teria aqui o NH e teria bem aqui um CH3. Perdão. Então, essa seria N substituída. Do jeito que nós vimos na amida, né, ó, temos esse N aqui para indicar a substituição. Ou, especificamente, alguém pediu para entrar, mas eu não sei quem foi. Não sei quem foi. No que eu alternei aqui foi bem rápido. Alternei bem rápido. Não vi quem foi que pediu para entrar. Então, aqui, no caso, é uma N substituição. Nós temos não substituída, né? E nós temos uma N substituição. Que essa N substituição, ela pode ser mono, como é o caso que nós estamos vendo aí, ó. Apenas um dos hidrogênios saíram, ou ela pode ser dissubstituída. Para ser dissubstituída, ou uma dissubstituição, ela precisa substituir os dois aqui, não é? Então, se eu retiro esse hidrogênio aqui e substituo por outro grupo CH3, aí ela passa a ser dissubstituída, tá? Então, nós temos essa classificação específica da amida. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: como é que eu diferencio uma da outra? Essa do lado aqui é a amida. Essa daqui é a amida. Essa do lado é a amina. A amina, ela tá ligada a esse carbono aqui, ó, não direcionada ao carbono dupla O. A amida, ela tá ligada direta aqui no carbono dupla O. Então, não tem como errar essa relação. Vocês podem encontrar aí em algumas atividades, um grupo chamado imida. O que é isso? Que é um grupo imida? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter esse nitrogênio, que vai estar ligado aqui a dois grupos carbonila. Tem dois grupos carbonila, então ela faz isso aqui, mais ou menos, ó. Então, esse nitrogênio,
está ligado a esses dois grupos carbonilo diretamente. Então, esse grupo chama-se imida. Eu não vou falar muito disso, até porque não cai muito falando sobre isso no Enem. Mas, caso vocês se deparem com essa representação em atividades, não é grupo amida não, tá? Não é amida aqui não. Se eu tenho um grupo ligado a duas carbonilas, então eu tenho um grupo imida. Só para fazer uma ressalva aí, porque eu vi uma questão que fala sobre isso, tá bom? Eu vou apagar aqui, porque vai aparecer algumas coisinhas aqui do lado. Então, veja, a nomenclatura. Como essas amidas, elas são derivadas de ácido carboxílico, elas derivam do ácido carboxílico. Até botar aqui, você tem uma reação, veja só, eu tenho bem aqui um ácido etanóico, que seria um CH3, ligado aqui a carbonila, né, e o OH. Isso aqui é um ácido, tá? Carbonila ligada ao OH representa um ácido, mais o grupo aqui, NH3. Eu vou separar um hidrogênio, porque eu vou precisar dele aqui, tá? Então, nesse processo aqui, um processo ácido, né? É o chamado processo de formação dos grupos amina. Então, aqui o nome desse ácido, ele chama-se ácido etanóico. Etan, porque eu tenho dois carbonos, tá vendo? 1, 2, ligação simples entre eles, e óico para indicar que é um ácido, então metanóico. Aqui eu tenho um grupo amida, né? Não, perdão, o grupo amônia. Aqui é uma amônia, NH3. Então, o que é que vai acontecer? Essa hidroxila faz isso, ó. Retira esse hidrogênio é protonado e vira água no final. Professor, eu vou precisar fazer isso? Não. Eu só quero mostrar para vocês de onde surgiu a amida, a relação direcionada da amida. Então, eu vou produzir isso aqui, ó. Vou produzir o NH2 e a liberação de água. Então, esse grupo que foi produzido é o grupo amida. Então, o grupo amida tem a nomenclaturazinha, onde nós vamos tirar o ico e vamos colocar o amida. Porque esse ico vem de quem? Vem do ácido, tá vendo aqui, ó? Eu vou tirar o ico e vou colocar o amida. Tiro o ico do nome e coloco amida. Então, o nome dessa amida que foi produzida, ele deriva do ácido. Então, é o etanamida. Ó, vou tirar o óico todinho, né, ó. Posso colocar até o O se quiser, etanoamida. Não tem problema colocar o O, não. Mas aí você termina com a palavra amida para... Perdão, gente. Você deriva a palavra amida para representar a função. Então, aqui, ó, instantaneamente, eu trabalhei a quantidade de carbonos que eu tenho. Eu trabalhei aqui o infixo, que é as ligações simples, ó, existentes aqui, né? Então, aqui é a ligação simples, então é o AN, não é? Então, por isso que ficou etanamida, não é? Etanamida é uma nomenclatura relacionada à amida, ok? Isso daí é a chamada IUPAC. Quando vocês têm aqui a questão da substituição, né? Então, eu posso chamar a N substituída, né? Então, vai escrever o N, né? Seguida do nome do grupo, que está ligado ao nitrogênio, né? 1 a 1, em ordem de complexidade. Nessa complexidade, eu vou observar aí quem tem mais carbonos, né? Vamos observar aí quem tem mais carbonos, e essa complexidade é em função disso. Quem tem mais carbonos, eu vou fazer relação com ela. Então, nessa complexidade, eu vou terminar o nome amida ligado ao mais complexo, tá? Então, se você ver aqui nesse exemplo aqui do ladinho, ó, nesse exemplo do ladinho, nós temos aqui dois grupos, né? Nós temos esse grupo aqui, que é considerado um grupo que eu substituí, né? Ó, tá vendo que eu tenho apenas um hidrogênio, né? Então, houve a substituição. Então, esse grupo é o grupo etil. Ele passa a ser o grupo etil. E aqui, ó, corresponde à cadeia relacionada ao ácido. Então, esse ácido é um ácido etanóico, esse mesmo que eu fiz aqui. Então, quando houve a substituição, né? Retirou o hidrogênio e entrou esse grupo aqui, esse grupo está indicando para a gente a substituição nesse nitrogênio. Então, vamos chamar de N. N o quê? Etil. Então, etil que nós acabamos de colocar. N-etil. Tem um negócio segurando aqui minha mesa. Tá travando quando eu tô escrevendo. Então, N-etil, né? Mas como é o nome do ácido? É ácido etanóico. Então, a gente colocaria aqui, ó. Vou até mudar de cor para melhorar a visão de vocês. Vou botar um preto aqui. Etil, etan. Ó, agora eu vou pro prefixo, né, ó.
Et2, ó, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Ó, 1, 2. Etan, e vou tirar o óico e vou colocar o quê? Amida. Tiro o óico e coloco amida. Então, N-etil-etanamida. N-etil-etanamida. Nesse outro grupo aqui, eu estou fazendo relação de substituição, ó. Um hidrogênio aqui foi embora e o outro também. Então, aqui eu tenho duas substituições. Tenho um metil substituído e tenho esse etil aqui também substituído, né? Saiu dois hidrogênios e entrou esses grupos. Então, aqui é o grupo etil e o outro grupo aqui é o grupo metil. Então, quando eu for representar o nome, eu vou ter que indicar esses nomes por ordem, né, de complexidade. Então, seria N-metil, como se é apenas um carbono, eu inicio com ele. O outro vai ser também, ó, N-etil. Então, eu tenho dois complexos. Mas eu tenho um ácido aqui produzido, ó. Então, o ácido eu começo a contar. Carbono 1, carbono 2, 3, 4. Então, eles derivaram desse ácido. Então, eu vou dizer isso, ó. 3 metil, porque eu estou vendo bem aqui, ó, no carbono 3 da cadeia principal, que é do ácido. Então, 3 metil. E vou completar, né, com a quantidade de carbonos que tem, que são 4. Para colocar aqui, eu vou botar aqui embaixo. Metilbutan, que são 4 carbonos, ligação simples, e o grupo é amida. Então, N-metil, N-etil, 3-metil, butanamida, tá? Que é a chamada amida de substituída. Ok? Prosseguindo aqui, tive que apagar porque vai aparecer mais algumas coisinhas. Aplicação das amidas. No âmbito industrial, ó, os compostos mais importantes obtidos a partir das amidas são as poliamidas, né? Entre elas o nylon, que eu citei como exemplo, né? Então, são as principais relacionadas. Então, a amida, ela tem a sua função na biologia pelo fator do estudo que se relaciona a ela sobre as ligações peptídicas. E o que é a ligação peptídica? Acabei de mostrar para vocês. É a ligação da carbonila com o nitrogênio. Então, ligação da carbonila com o nitrogênio chama-se ligação peptídica. Então, quando o Francis estiver falando isso para vocês, vocês vão lembrar de mim. Ó, o professor Jorge falou disso. Ligações peptídicas. Então, estão relacionadas às proteínas, né? Estão relacionadas aí aos aminoácidos. Que, se eu não me engano, são 20 aminoácidos essenciais e o nosso corpo só produz 9. Né? Então, tem toda a relação aí vinculada com a bioquímica da coisa. Fontes naturais das amidas. Raramente são encontradas na natureza, sendo geradas, sintetizadas por laboratório, pegando um ácido e reagindo com o grupo, né? Pegando o ácido e reage com o grupo. E aí nós temos a ligação peptídica, que é a representação dela. Tudo bem? Prosseguindo aqui, que eu vou falar de outros grupos para vocês. Vou falar de outros grupos nitrogenados, que é o chamado nitrocomposto. Nitrocomposto, todo mundo já assistiu algum desenho que mostrou essa estrutura aqui, que mostrou essa sigla, TNT. Todo mundo viu algum personagem de desenho tentando explodir alguma coisa utilizando o TNT. Né? O TNT, ele é correspondente a esse grupo nitrogenado NO2, que é o grupo nitro. Né? O chamado nitrocomposto. Então, o nitrocomposto, inclusive vocês veem isso em Velozes e Furiosos, né? Está relacionado com o poder que essa estrutura aqui tem. Esse poder explosivo, né, de combustão, né, da energia. Então, o TNT, especificamente, ele tem um nomezinho engraçado. Ele tem essa estrutura aqui, ó. Isso daqui é o TNT. Ele é um aromático, uma cadeia aromática, onde ele vai ter aqui 3 grupos NO2. Então, tem esses 3 grupos aqui, ó. Esses 3 grupos NO2 são altamente explosivos, correspondentes aí ao trinitrotolueno. Ou nome lindo, né? Trinitrotolueno. Como é que a gente faz a derivação de uma nomenclatura dos nitrocompostos? A gente vai fazer o prefixo, infixo, sufixo e termina com o nitrocomposto. Nós temos aí a relação direta dele. Tem um exemplo aqui já feito. Deixa eu apagar. Pronto, então, nós temos aí o termo nitro, né? A nomenclatura do hidrocarboneto de origem, não é isso? Ó, a nomenclatura é formada adaptando-se a esse nome, né? No caso, nitro. Eu posso ter de nitro, como eu mostrei o trinitrotolueno para vocês. Então, veja o exemplo aqui, ó. Tem uma cadeia qualquer. Como ele é um grupo funcional, NO2 é um grupo funcional, eu tenho que numerar a cadeia o mais próximo possível dele, né? Como ele está no carbono 2, então ele será... Como eu tenho uma ramificação, inicio com ela. 4-metil, 2-nitro,
pentano. Nesse pentano eu tenho o quê? Eu tenho o prefixo, que é os 5 carbonos da cadeia principal. Eu tenho o infixo, que é a ligação simples. E eu tenho o sufixo O de hidrocarboneto, né? Eu tenho esse sufixo O de hidrocarboneto. Então, inicio com a palavrinha nitro e faço a relação da cadeia carbônica. Tenho que observar a posição. No caso, eu botei 2 nitro, né? Porque ela estava no carbono 2. Como tinha também ramificação, não posso esquecer da ramificação derivada. Note que aqui eu tenho 2 grupos nitro, ó. Tenho esse grupo nitro na cadeia fechada e tenho esse outro. Mas eu tenho aqui um CH2, CH2, CH3, que é o grupo etil, né? Ó. Então, esse etil passa a ser a minha ramificação, tá? Então, por isso que eu inicio 3 etil. Eu vou com ele, a cadeia fechada. Então, no carbono 1 e carbono 2, que eu defini por C, a minha função, por exemplo, eu não poderia chamar aqui de carbono 1, aqui de carbono 2, 3, 4, 5, eu chamar daqui de 6. Não tinha lógica eu fazer a contagem dos carbonos no sentido horário, né? Tem que ser aqui no sentido anti-horário, pela proximidade. Então, fazendo aí o que é correto, a gente vai colocar o nome do jeito que está aí bonitinho para vocês. Vai ficar 3-etil, que eu tenho aqui definido, né, como sendo um substituinte. 1,2, que é no carbono 1 e 2, onde está o grupo nitro, que eu vou chamar de di. O que é di? Porque são 2, né? É um multiplicador de nitro. E esse grupo aqui de cadeia fechada, vocês conhecem melhor do que eu. É o benzeno. Então, dinitro, benzeno. Então, a cadeia que eu tenho carbônica aqui é o benzeno, que seria o prefixo, infixo e o sufixo, né? Então, no caso aí, 3-etil, 1,2 dimetil, aliás, dinitrotolueno, que são 2 grupos nitro, tá? Dinitrotolueno. Tem mais alguém? A aplicação, né, desse grupo. A aplicação dele, eles são explosivos, tá? As principais funções é a questão de explosão. O principal representante é esse cara aqui, o trinitrotolueno, né? Misturado com a nitroglicerina, que vocês também conhecem, né? Que vai produzir aí a dinamite. Então, nós temos a relação direcionada com os dois, né? Então, produz aquelas dinamites potentes que nós já conhecemos. Então, os grupos nitro têm a presença do N. Ó, vou colocar lá na prova, vou colocar assim, tá. E coloco bem que um NO2. E pergunto, que função é essa? Você não vai chamar de amina. Você não vai dizer que é amida. Você vai dizer que é um grupo nitro. É um grupo nitro ou nitrocomposto. Grupo nitro ou nitrocomposto. A presença do NO2, tá? NO2 nitrocomposto. Próximo aqui, os chamados nitrilas. Nitrilas ou isonitrilas. Aqui no nosso material não tem dizendo, mas eu vou fazer a ressalva do isonitrila. Iso, que é iso? Iso vem de igual. Eu vou mostrar para vocês primeiro as nitrilas, depois eu falo das iso. Ó, isonitrila, ou na nomenclatura nós temos a presença do grupo CN, o grupo cianeto, né? Esse daqui é o cianeto. Esse composto aqui é ácido, né? É volátil e é venenoso, né? Ó, grupo cianeto. Aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Então, temos que lembrar de ligações químicas. Ó. Então, nós temos isso aqui. Ó. 1, 2, 3. Um detalhe importante é que esse grupo nitrila, ou nitrilo, como queiram, né? Ele é de extremidade. Ele vai estar na extremidade da cadeia. Então, vai estar sempre na extremidade da cadeia. E um detalhe importante. Quando você for contar os carbonos da cadeia, esse carbono aqui tem que ser contado, tá? Esse carbono aqui faz parte da cadeia. O nitrogênio é que está fora, então ele faz parte, eu preciso contá-lo. Então, como é que a gente define a nomenclatura IUPAC para os grupos isonitrilos ou nitrilos? A gente vai colocar o nitrila no final, tá? Coloca o nitrila no final, representado aí pelo prefixo, infixo, o sufixo de hidrocarboneto. Então, a regra é essa. Prefixo mais infixo, mais o sufixo de hidrocarboneto, que o sufixo de hidrocarboneto é o O, mais a palavra nitrila. Vou colocar um Ozinho, porque tem livros que falam nitrilo ou nitrila, é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho bem aqui um CH3 ligado bem aqui ao grupo cianeto, então eu tenho aqui um etanonitrilo.
Por que que eu estou falando de etanonitrilo ou nitrila? Porque eu tenho que contar com esse carbono aqui, ó. Tem gente que vai chamar de metanonitrila, não tem, tá? Esse carbono está sendo contado. Então, tem o carbono 1 e tem o carbono 2. Por isso que eu chamei de et. 2 carbonos. Ligações simples. Ó, hidrocarboneto. E aqui é a indicação do cianeto. A indicação do CN, tá? Aqui nós temos a indicação do cianeto representando aí essa molécula. Na nomenclatura usual, ela é mais fácil. Isso daqui é o PAC, tá? Isso daqui que eu fiz é o PAC. Na usual é mais fácil, na usual, porque eu vou fazer a representação do nome, eu vou fazer assim, na usual, ó. Usual, eu vou utilizar o nome cianeto. Cianeto de, e esse de é o nome da cadeia. Por exemplo, etan, né, ó. Etan. Só que eu vou tirar aqui, ó, etano, eu vou botar o ila. Então, etanoíla, butila, né? Enfim, vou fazer essa representação no final do ila. Então, vai depender do tipo de cadeia que eu tiver. Vou utilizar aqui a representação da cadeia carbônica e vou completar com ila no final. Então, cianeto de propila, cianeto de butila, cianeto de metila. Então, vai depender da cadeia carbônica que eu estou derivando aí esse grupo. Então, esse é usual. É muito mais usado, inclusive, em questões, né? Chamado de cianeto de alguém. Então, se você tem um cianeto, você tem a presença do CN. E lembre-se que esse CN vai estar sempre nas extremidades. Tá? Então, fica fácil de você não confundir com os grupos que eu já mostrei. Grupo nitrocomposto, amina e amida. Não tem como errar. Não tem como confundir esses dois aí, não. Ok? Vai aparecer algumas coisinhas, eu vou ter que apagar o que eu botei aqui. Nós temos as isonitrilas, que é o contrário da nitrila. É o contrário. Você viu a nitrila, que nós temos o CN bonitinho aqui, né? A isonitrila, nós vamos ter o NC, é o contrário, tá? Não tem o NC, agora não é mais o CN, é o NC. O carbono fica fora da cadeia. E ela tem um nomezinho chamado de carbilamina. Ou, quando você vai para o usual, isonitrila, né? Ou isocianeto, né? Ou isocianeto. Então, veja até aqui, ó, isocianeto de propila. A relação do usual é a mesma. Você vai colocar o ila no final, só que não mais o cianeto, sim o iso. Então, por exemplo, se você vê essa estrutura aqui, CH3NC, e você vê essa daqui, CH3CN, são totalmente diferentes. Eles são diferentes. Essa primeira aqui é a iso, tá? É a isonitrila, iso. E essa daqui é a nitrila normal, tá? Essa é a nossa amiga nitrila. E esse isonitrilo tem um nome específico. Então, quando vocês se depararem com esse nome carbilamina, esse nomezinho carbilamina está relacionado ao isonitrila, tá? Relaciona-se ao isonitrila. Olha o exemplo aqui. Olha o exemplo aqui. Nós temos 1, 2, 3, né? Temos 3 carbonos aqui. Note que eu não estou contando com esse carbono aqui, ó. Por quê, professor? Porque ele está fora da cadeia. Ele está fora da cadeia, não posso contar com ele. Então, eu tenho aí os 3. Por isso que o nome ficou aqui, ó. Propil, né? Tá vendo, ó? Propilcarbilamina. Ou, né? Ou isocianeto de propila. Note que aqui também, ó. Aqui também nós temos o benzilcarbilamina ou isocianeto de fenila. Então, pela mudança do NC para o CN, dá para a gente classificar aí esses grupos. Tá ok? E vamos fazer questões. Eu quero fazer questões. Daqui eu peguei das páginas que eu deixei para vocês. Peguei algumas questões para a gente trabalhar. Vamos lá. Eita, eu quero fazer propaganda bem aqui do lado de casa, mano. Tá de brincadeira. O meu grupo, sim, eu já tô doido de tanta... Tem muita mina, né? Tá falando de amina lá também, né? No que você vai falar, o Mavi? Qual o tipo de entorpecente que você vai falar? Eu vou falar das drogas perturbadoras. Aí eu citei a êxtase, LSD e maconha.
Qual é o assunto que ele está falando com vocês? Assim, Não, de ele matéria. escolheu o tópico, entendeu? Aí ele Entendi, dividiu para cada grupo. entendi. Massa, eu queria ver. Se ele gravar, eu vou olhar a gravação. Bora aí, escreva aí em seu caderno a forma estrutural daquelas amigas ali, ó. Veja que o nome é amida, né, ó. Amida, amida. Então fica fácil, né, ó. Amida, então bora lá. Bora ver aí a primeira. Na letra A. É butanamida. Butanamida. Eu tenho 4 carbonos, né, ó. Eu tenho 4 carbonos, então veja só. Mas eu tenho amida, tá ok? Então, se eu tenho amida, eu tenho que ficar muito esperto. Porque essa amida, ela pode ser substituída ou não. Então, veja aqui, ó. São 4 carbonos, não são? Então, eu tenho 3 aqui. Vai estar ligado aqui a carbonila, não posso esquecer disso. Que vai se ligar a isso aqui, ó. NH2. Então, essa é a amiga butanamida. But, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 que representaram o ácido butanóico. Se eu quisesse colocar o nome do ácido, eu pedisse na questão. Qual ácido formador da butanamida? Aí vocês saberiam que esse nomezinho aqui, ó, butan, vem do ácido. Então, o ácido butanóico seria ácido butanóico. Se fosse cobrado isso de vocês, né? Tira o I e coloca o nome amida, né? Então, nós temos aí a formação da letra A. A letra B, que é o propenamida, propen. Então, veja que eu tenho aqui, ó, uma coisa diferente. Eu tenho um infixo de ligação dupla. Tá vendo? Eu tenho um em, propen. Então, como é que eu vou fazer aí, professor? Não são 3? Então, por exemplo, eu vou ter bem aqui na ponta, ó, CH2, aqui eu vou ter uma dupla. Eu tenho o CH, né, porque são 4 ligações, e aqui eu vou para a carbonila. Então, eu tenho isso daqui, ó. O propenamida. Propenamida. Note que aqui eu não tenho nenhuma numeração, né, para indicar. Então, se eu não tenho numeração, é uma omissão dessa numeração. Então, significa dizer que essa dupla começa no carbono 1. Por isso que eu tenho aí o propenamida. Na letra C, nós temos o 3-metil-pentanamida. Então, acho que não vou conseguir colocar, não. Tem que colocar aqui do lado mesmo. 3-metil-pentanamida. Então, são 5 carbonos na cadeia principal. Então, já vou colocar aqui. 1. Deixa eu ver. Bem que é no carbono 3, né? Pronto. Então, bem que é a carbonila. É pente, né, professor? São 5 carbonos, tá certo. Deixa eu apagar aqui a carbonila. Deixa eu apagar esse daqui que eu vou completar no final. Então, bora aqui. São 5, então 4. 5 é a carbonila, né? 5 é com a carbonila. Já vou ligar bem aqui o NH2. Porque eu tenho que colocar no carbono 3, isso aqui, ó, 3-metil. Então, 1, 2, 3. Vou colocar o metil aqui, ó. CH3. Agora eu completo, ó. CH3, CH2, aqui é um CH, né? E aqui é um CH2, né não? Pronto, tá aí a letra C, que é justamente o 3-metil-pentanamida. 3-metil-pentanamida. Se eu fosse fazer o pé da letra, seria o carbono 1, carbono 2, carbono 3. 4, 5, né? Que são 5 carbonos. Esse daqui é a nossa ramificação. Deu o nome oficial das seguintes amidas. Bora lá. Na letra A, eu tenho aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. São 4 carbonos, é but. Então, vou lá. O nome do A seria ácido butanóico. Mas como é o nome da amida, eu vou botar aqui, ó, butan, né? Butan, but, 4 carbonos. E completo com o nome amida. Então, butanamida. Lembrando que essa amida é uma amida não substituída, porque eu tenho os 2 hidrogêniozinhos ainda aqui, né? Então, butanamida. Na letra B, veja que eu tenho 7 carbonos aqui, ó. 7, 8, 9, né, ó. Eu tenho 7 carboninhos aqui, tá vendo, ó? 7, então, 7, 8, 9. Não é isso? Então, são 9 carbonos.
Então, seria o ácido octanóico, né? Como, aliás, nonóico, que são 9, né? Nonóico. Então, seria nonamina. Não dá nem para dizer, o nome é estranho. Nonamida. É estranho dizer isso, né? Nonamida. Então, nós temos aí essa representação. Essa outra aqui na forma de bastão. Note que aqui é o carbono 1, ó. Aqui é o carbono, 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 carbono e carbono. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Só tem um carbono aí. Então, são 6 carbonos, X, né? Então, tá vendo que não é substituído aqui, ó. Então, ficou fácil. X de 6 carbonos, AN de ligações simples, tá vendo aqui, ó? Só tenho ligações simples. E vou completar com o nome amida, hexanamida. E a última aqui, ó, carbono 1, 2, 3, bem que eu tenho o carbono 4, bem que eu tenho o carbono 5. Então, no carbono 4, eu tenho 2 grupos, ó. Tem um grupo metil, tem um grupo metil. Volto a frisar, é uma amida não substituída, tá? E aqui no carbono 2, eu também tenho 1. Só que eu não vou ter espaço, vou ter que vir para cá. Então, veja, no carbono 2, vai ficar assim, ó. 2,4,4 trimetil, porque eu tenho metil, tenho 2 metil no 4 e 1 no 2, né? Trimetil são 5 carbonos, então é pentan, que são ligações simples aqui, vocês estão vendo, e terminam com o nome amida. Então, 2,4,4 trimetil pentanamida. E nós temos aí essa relação. A derradeira aqui, como diz a mamãe. Falando das nitrilas, tá vendo? Ó? Tem a questão de nitrila. Então, deu nome ou a fórmula estrutural dos compostos. Então, tá vendo isso daqui, ó? O que é que vocês veem aqui, ó? Vocês estão vendo o grupo cianeto, né, ó? O grupo cianeto é o CN, né? Então, ele diz assim, ó, cianeto de propila. Então, quantos carbonos nós temos aqui, né? Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, esse nome aqui de 1 seria o... Vamos botar na usual. Cianeto de, como são 4. E são ligações simples, ó. Todas são ligações simples aqui. Então, butanoíla. Cianeto de butanoíla. Como é que seria o PAC, então, professor? Butanonitrila, não é isso? Butanonitrila. Se fosse na IUPAC, aqui é IUPAC, tá? Ó, IUPAC. Aí seria butanitrila. Aqui ele quer que a gente coloque as estruturas do outro, né? O cianeto de propila. Prop. Então, são 3 carbonos. Vou colocar aqui na forma de bastão, ó. 1, 2, 3 é justamente ele, ó. Tá? Seria ele, tá? Ele é o carbono 3. Se eu colocasse mais um carbono, eu teria que contar com ele, né? Com esse grupo CN, que corresponde à nitrila. E o cianeto de fenila. Cianeto de fenila seria isso aqui. Eu tenho um grupo aqui, ó, que é um aromático, né? E eu vou ter o CN ligado a ele aqui, tá? Então, corresponde esse 2, e esse aqui vai corresponder a esse. Para encerrar, e vocês respirarem um pouquinho para a aula dos anjos, considere as reações representadas a seguir, lembrando que isso daqui tudo são de questões que eu passei para vocês em atividade. Tem aqui o grupo nitrila, né, que quebrou e produziu esse grupo aqui, a amina. Equacione a reação entre butanonitrila e o hidrogênio e dê um produto obtido. Não dá para a gente fazer isso agora, senão eu perco muito tempo com vocês. Determine a fórmula estrutural e dê o nome da nitrila utilizada para se obter a propilamina por esse processo. Então, se é prop, né? Prop são 3. Então, do jeito que eu fiz aqui, né? Ó, tá vendo? Oi? Como é? A tia Erna expulsando. Eu tô vendo, já terminei. Acabei aqui. Acabei, tá? 1, 2, 3. Acabei. Tchau, depois a gente continua. Boa aula para vocês aí na apresentação, tá? Vocês vão se dar muito bem, tenho certeza. Amém. Um abraço. Tchau. Tchau.